E aí, pessoal, estamos aqui mais um dia, né? A sessão das 11. Já vi que esse horário é ruim pro YouTube, mas bom, vai ficar mais uma vez. Amanhã eu posto no horário mais decente, mais decente, né? Aí, retornando agora pro nosso calendário normal, vocês lembram que ontem eu avancei um pouquinho em Direito Civil, gravei até de novo 2 vídeos, mas hoje a gente vai gravar um só. E aí eu tava vendo sobre essa questão de conceito, objetos, fontes, blá blá blá. Querendo ou não, eu não localizei exatamente, por exemplo, objeto, fontes, até sim, mas essa parte do conceito, eu acho que a gente, de certa forma, já tratou, meio que não tratamos também. Então, o que eu pensei? Pensei que o mais interessante para a gente ver esse assunto seria por questões. Então, no 3 a gente vai ter uma aula normal, né? Quando a gente pegar ato administrativo e tal, mas agora nesse tópico 2 a gente vai pegar umas questõezinhas. Como vai ser só questões, vamos 20 questões? Acho que dá certo, né? Então vamos parar de enrolar. Não esqueçam do like, do comentário e vamos nós. Primeiro, aliás, tem uma coisa que eu não botei. Eu quero excluir as questões que eu já respondi. Cadê? Aqui, só as não resolvidas. Deixa eu alterar o filtro. Tinha 44, saiu 2, só 42. Beleza. Vamos lá, né? Questão 1, acerca dos conceitos, né? Primeiro tópico do nosso edital lá, sobre direito administrativo. Do objeto e das fontes, exatamente o que está no edital, né? Conceito, objeto e fontes, nesse tópico 2, aliás. Assinale a correta. O direito administrativo é um ramo de direito público, está correto. Lembrar até que, reforçando isso, até a Constituição é onde vem as diretrizes primárias do direito administrativo, né? Tem por objeto órgãos, agentes, bens, pessoa, e seria o sentido subjetivo, né, de administração pública, beleza. A atividade jurídica, né, não contenciosa, né, porque a atividade contenciosa seria a parte do judiciário, que ela exerce, e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Parece muito bom, vamos ver. É sempre bom em questões, né? Acho que eu já falei isso antes, mas bom sempre estar reforçando que a gente tem que buscar a alternativa, os erros das alternativas, certo? Não basta a gente achar que algo está certo para a gente responder com segurança. B. A administração pública tem como constante a sua expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente. O governo, a administração pública é expressão política. Eu acho que já vai estar com problema, né? Porque a administração pública, a gente lembra da parte de executivo, de administrar mesmo, né? O governo, acho que seria mais a esfera política. Acho que isso aqui vai estar invertido. O governo, por sua vez, pode ser entendido como conjunto de funções necessárias aos serviços públicos. Está invertido. Sejam eles próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da sociedade. Inverteu. Governar a parte política, a parte de serviço público seria a administração pública. Isso aqui está errado. A lei, a doutrina e a jurisprudência são consideradas fontes primárias do direito administrativo, ao passo que os costumes são concebidos como fonte secundária. A lei, com certeza, mas doutrina e jurisprudência não podem ser consideradas fontes primárias. A administração pública, em sentido subjetivo, né? Subjetivo, sujeitos, né? Abrange as atividades. Não, as atividades seria a questão do sentido objetivo. Também temos uma leve inversãozinha. Os elementos originários e indissociáveis do Estado são somente o povo e território. Tá vendo? Por questões assim é que eu pensei que a gente, entre aspas, meio que já estudou essa parte de conceituação aqui, certo? Aí é o povo e o território, mas as leis também fazem, então o conceito acaba estando incompleto. Certo? Fechou? Tranquilinho? Questão 2. No que se refere à origem, ao objeto e às fontes do direito administrativo, assinale a alternativa correta. A noção mais correta da expressão direito administrativo, conceito, né? Compreende apenas uma disciplina científica, parte da ciência do direito. Apenas uma disciplina? Acho que não, acho que isso aqui vai estar bem incompleto. A B. Em virtude do princípio da legalidade, é uníssono pacífico, né? Seria o único som. Na doutrina, o entendimento segundo a qual todas as leis são fontes do direito administrativo. Todas? Acho que não. Até porque, né, quando você fala todas as leis, por exemplo, o Código Civil, via de regra, não vai ser fonte do direito administrativo, né? Então, acho que isso daqui é um problema. Nenhuma dessas duas parece muito boa até agora.
Apesar da forte influência francesa e italiana, o direito administrativo tem sua origem identificada na Grécia Antiga. Isso daqui eu não sei, mas não sei não. As fontes do direito administrativo podem ser classificadas segundo distintos critérios, ok? Como o de fontes formais, imateriais e o de fontes escritas e não escritas. Perfeito, essa aqui está muito bom. No Brasil, pessoas jurídicas de direito privado não compõem o objeto do direito administrativo. Essa é muito fácil da gente dizer que está errada, porque a gente tem sociedade de economia mista e empresa pública que são direito privado e são objeto e são, aliás, são administração pública, né? Então, tranquilinho até. Eu só quero ver essa C aqui nos comentários, ver se o pessoal fala. A gente sabe que está errada, né? Mas... não tem ninguém explicando assim. A questão não é tão difícil, mas ao mesmo tempo não é tão fácil. Vamos ver o que a IA fez, né? Embora a Grécia Antiga tenha contribuído para o desenvolvimento do pensamento jurídico, o direito administrativo, como conhecemos, hoje tem suas raízes na França. Ok. Tranquilo. E eu sei que, por exemplo, o sistema que a gente tem de julgamento e tal, lembra a jurisdição una, né? Na verdade, que seria em inglês, né? O francês existe uma jurisdição dual, que existe a parte de uma corte que vai julgar só casos administrativos, né? E tem um risco, né? Eu não sei se isso acontece na prática, né? Mas a gente pode pensar que tem um risco desse julgamento não ser lá imparcial, né? Porque é o Estado julgando ele mesmo, ainda mais numa corte que é feita só para isso, né? E tem a jurisdição comum, que, como o nome já diz, é da população comum, né? Mas vamos avançando. 3. Em relação aos conceitos e às fontes do direito administrativo, assinala correto. A expressão "The king can do not wrong", o rei não pode errar, o rei não erra, né? Em português, o rei não pode errar, beleza? Traduz um fundamento do Estado de Direito que remonta à origem do direito administrativo. Não, eu acho que isso daqui não vai ser... Quer dizer, remonta à origem do direito administrativo, se dissesse que está atual, com certeza estaria errado, né? Porque o rei, nesse caso, a gente pode pensar como sendo o Estado, né? E pensar que o Estado não pode errar, que o Estado não erra, seria a ideia de que tudo que o Estado faz está certo. E sim, no início, o direito administrativo, a gente teria essa ideia de que tudo que é feito pelo Estado automaticamente é lei e automaticamente está certo, né? Mas seria a teoria da irresponsabilidade do Estado. Isso daí seria um tópico de responsabilidade civil, né? Mas, bom, é possível, mas vamos ver se tem alguma melhor. O direito administrativo compreende tanto a proteção da liberdade do cidadão, quanto o reconhecimento de prerrogativas e privilégios da administração pública. Essa daqui parece um pouquinho melhor. Só confirmando aqui a gente quer a correta. Que o direito administrativo tem uma faceta que imagina a liberdade do cidadão, né? Não restringir. E também privilégios e prerrogativas para a administração pública, sim, o regime jurídico administrativo envolve isso. Faz sentido, eu estou mais pendente a marcar essa letra B. Um dos efeitos da constitucionalização do direito administrativo é a ampliação do poder discricionário. Não, pelo contrário, né? Acaba a discricionariedade sendo menor, na verdade. A doutrina é pacífica acerca da origem autoritária do direito administrativo, que surgiu para proteger interesses econômicos e políticos da burguesia. Essa pacífica não, até pode ter gente defendendo essa ideia, mas acredito que não. Somente na perspectiva neoconstitucionalista é possível indicar a Constituição como fonte primária do direito administrativo. Não, também, entendeu? Tranquilo? Até tranquilo, diria. No que se refere às fontes, assinale a alternativa correta. Nossa quarta questão. Letra A. Leis que são fonte do direito administrativo não necessariamente têm aplicabilidade em todo o território nacional. Eu acho que sim. Eu não sei como está exatamente a questão, mas, por exemplo, a norma que estabelecia, como é o nome? A dispensa de licitação, a licitação dispensada, era uma norma federal, apesar de estar numa lei que era a 8666 e há pouco tempo, né, que ela tinha o seu caráter maior nacional. Então acredito que sim. Da mesma forma, vão ter normas que vão reger o direito administrativo dentro dos âmbitos municipais, estaduais, né? Acredito que essa é boa. Mas vamos avançar. Quem sabe a gente encontra uma melhor.
Segundo a doutrina majoritária, devido à formalidade que caracteriza o direito administrativo, suas fontes são necessariamente escritas. Não. Existem sim fontes escritas, a maioria vai ser escrita, mas, por exemplo, costume também é fonte e não é escrito, né? Quando se cita a lei como fonte do direito administrativo, faz referência às leis ordinárias regularmente aprovadas pelo Congresso. Eu acho que a gente poderia interpretar essa alternativa, o contrário dela, como estando errado, né? Então, estaria dizendo, na verdade, que eu considero as ordinárias como lei para a fonte, mas eu não consideraria as leis complementares, não consideraria a Constituição. Não achei muito boa, não, essa daqui. D. Apesar de sua relevância para orientar agentes públicos, a jurisprudência não é fonte. É fonte sim, só não é fonte primária, mas é fonte. A jurisprudência somente... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Somente é fonte do direito administrativo nos países que adotam o sistema de contencioso administrativo, né? Que é aquele sistema francês que eu falei agora há pouco. Não, a jurisprudência também vai ser fonte pra gente, entendeu? Mas aliás, sem mais, né? Para todos. E aqui a gente terminou, né, que não necessariamente uma lei precisa ter aplicabilidade nacional para que ela seja fonte do direito administrativo. Quinta questão, do ponto de vista normativo, o direito administrativo abrange as normas que regem a administração pública, razão pela qual mantém relações importantes com outros ramos do direito. Repetindo aqui, do ponto de vista normativo, o direito administrativo abrange normas que regem a administração pública. Beleza. Razão pela qual mantém relações importantes com outros ramos do direito. Acho que tá tranquilo, acho que não tem muito o que tá errado nessa alternativa. Ou o direito de modo geral, né? A gente tem a visão mais correta do direito seria que ele é direito ele é meio que um só, né? E junto com essa ideia também vem a ideia de que o direito administrativo ele surge para regulamentar naturalmente a administração pública, então nada muito fora do comum, né? Assinale a alternativa correspondente à fonte do direito administrativo, que é qual fonte? Consiste em conjunto de textos científicos, né, que buscam examinar, sistematizar e criticar o direito positivo, né? O direito positivo, no caso, seriam as leis, né, as leis vigentes, né? E aí, né, conjunto de texto científico, né, é a doutrina. Isso daqui é tranquilo. Jurisprudência a gente sabe o que é, tratado internacional, lei para esse fim teria a mesma equiparação, princípios gerais do direito também é outra coisa, né? Então, doutrina tranquilo. E outro, esse conceito, né, serve para tudo, não só para a fonte do direito administrativo, a doutrina naturalmente é fonte, né, a doutrina que vai interpretar a lei, né, junto com a jurisprudência, claro, mas primeiramente é a doutrina que costuma fazer esse trabalho. A lei é considerada a fonte primordial do direito administrativo brasileiro, ok, né, acho que é a Constituição, né, mas a gente pode entender a lei no sentido amplo. Razão porque esse ramo do direito público nacional se encontra codificado. Pronto, aqui a questão acabou facilitando pra gente, né? Não existe um código de direito administrativo, então naturalmente ele não é codificado, entendeu? Leis esparsas, inclusive, né, pedaço de lei. Por exemplo, a própria Constituição, né, tem um pedaço que é norma de direito administrativo. 8. No direito administrativo brasileiro, o critério de estudo do direito administrativo mais comumente aceito é escola legalista, método técnico-científico, escola exegética, escola empírico-caótica, método jurisprudencial. Eu acho que é legalista porque seria derivado da lei, mas isso daqui eu realmente não sei, entendeu? Tô aqui só viajando. Método técnico-científico. Essa daqui vocês estudem e deixem aí pra mim no comentário que isso aqui eu não sabia. Aqui tem um comentário de uma professora que eu vou ler. Durante sua evolução, os métodos de estudo do direito administrativo foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Na sua origem na França, os doutrinadores se limitavam à compilação das leis e à sua interpretação com base na jurisprudência dos tribunais administrativos, formando o que se tornou conhecido como escola exegética, legalista, empírico-caótica. Só por isso você já meio que responde, né? Porque é tudo meio que mais ou menos a mesma coisa, então o único que tá livre seria essa escola técnico-científica. Atualmente, predomina o critério técnico-científico do estudo do direito administrativo, marcado pela preocupação em definir e sistematizar os institutos específicos e princípios informativos desse ramo do direito. Isso seria desprendido, né, da jurisprudência, porque antes a galera só compilava, e no técnico-científico você vai estudar de uma maneira técnica, você não vai esperar o modo empírico para ver como é que acontece, como é que o tribunal julga, né? Ok, faz sentido.
O direito administrativo, nona questão, deixa eu passar aqui, O direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que regem a atuação da administração pública. Assinala a alternativa que indica apenas fontes do direito administrativo. Certo, lei e jurisprudência, sim, tudo bem. Normas e regras já é meio assim, né? Eu acho que vai ser a letra C, passando aqui o olho, né? Porque aqui se a gente considerar essas normas e regras meio vago, ó, esses dois estão errados, a e B está errado, norma aqui, jurisprudência, costume, lei e doutrina, não vejo por que estaria errado, então está certo, né? As fontes do direito administrativo incluem a Constituição, com certeza, jurisprudência, também, leis em sentido mais amplo, também, doutrina jurídica, sim, e as normas regulamentares de Estado estrangeiro. Não, porque se é regulamento de Estado estrangeiro, é Estado estrangeiro, é isso aí. Nem pegou de botar uma com um A5, né, para tentar confundir, ficou fácil. E olha que acesso, hein? Ficou fácil, mas a banca assim é difícil. Acerca da questão 11. Acerca da administração pública, de seus órgãos e os fundamentos que os regem, assinale a alternativa correta. As agências reguladoras possuem poder normativo e autônomo que permite expedir normas gerais. Acho que sim. Autônomo talvez seja um pouco demais, mas a agência reguladora regula. É isso. Vamos naquela linha, né? Da gente tentar ver a mais certa a ser. A B. Os normativos e a jurisprudência são fontes primárias. Não. A jurisprudência não vai ser, o normativo também não. Fonte primária é lei. Os costumes são práticas reiteradas da autoridade administrativa, capazes de estabelecer padrões de comportamento e fazer com que os administrados esperem aquele modo de agir. Parece melhor. A supremacia do interesse jurídico impede que o agente público renuncie ao interesse da administração em sede arbitral ou de acordos judiciais. Não. Isso é entendimento que existia no princípio, né? No princípio, quando a gente... Eu falo princípio, mas também não é princípio, né? É mais a ideia de... Até o CPC de 2015... Eu via, e ainda vejo, na verdade, muita órgão da administração pública, muita ente da administração pública que alega que não posso fazer acordo porque é administração pública e tal. Já vejo esse argumento. Mas, entretanto, a própria União já fez acordos recentes. Eu sei dessa realidade porque eu trabalho como conciliador, sabe, num tribunal do trabalho. E aí a questão é que não a supremacia do interesse público não veda isso. Até porque, vamos pensar, né? Vamos imaginar que um processo, todo processo ele tem um custo. Aliás, não é nem questão de imaginar, todo processo ele tem um custo, fato. É custo com advogado. Se a gente pensar que, por exemplo, o procurador que está cuidando daquele processo podia estar fazendo outra coisa, podia estar elaborando projeto de lei, podia estar fazendo uma série de coisinhas, entendeu? E os próprios servidores estão sendo expedidos mandados, estão sendo, sendo feitos editais, cartas precatórias, o servidor está indo entregar coisas, o servidor está tirando tempo para analisar o processo, para julgar, tudo isso é um custo. Aí, se a gente botar esse custo da balança, às vezes para a administração pública sai mais barato aceitar um acordo, mesmo que ela tivesse certa, por exemplo, do que o processo ficar se prolongando. Ou seja, novamente reforçando a letra D tá errada. E, para que seja considerada administração indireta, é necessária a constituição de patrimônio próprio. Eu acho que não. Eu acho que não tem a ver. Vamos imaginar uma empresa pública que não tem patrimônio. Beleza, ela não deixa de ser empresa pública por causa disso. Então, gabarito letra C. Tranquilinho até. Não depende de Constituição, ela é formada por entidades... falou nada com nada, mas é isso aí. 12. Considerando-se o entendimento doutrinário acerca do regime jurídico administrativo, direito público, né, tal, as prerrogativas que a gente tem diferenciada para a administração, supremacia, adotado no Brasil, o direito administrativo pressupõe na bipolaridade antagônica, né? Liberdade da administração e autoridade do Estado. Eu acho que seria mais a liberdade do administrado e a autoridade da administração pública. Liberdade e autoridade da administração pública. Acho que é isso. Isso. A gente vai compatibilizar essas duas coisas, né? Por um lado, a gente tem a liberdade, que a gente, em teoria, quer manter a maior possível. Em teoria, não. Na prática, né? A gente quer manter a maior possível, né? As restrições só existem também necessárias. E a autoridade da administração pública, né? Que necessita de outras prerrogativas. E aí, em teoria, mais prerrogativas seria melhor também. Entendeu? Mas a gente vai balancear ambos.
3. Acerca da teoria geral do direito administrativo, julgue os itens. 1. O direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado o sistema de contencioso administrativo. Lembrando que eu já falei disso? E não, a gente tem o sistema chamado inglês, que a gente adota a jurisdição única, né? Só por isso a gente já quase conseguiu responder. A 3 a gente já tem certeza que ele está certo. E vamos ver o item 2 só. A administração pública em sentido subjetivo, sujeito. Consiste no conjunto de atividades. Não. A atividade seria o sentido objetivo. 2 também está errado. Então, sem ler o 3, eu sei que ele está certo. Vamos ler o 3. Atos administrativos normativos constituem fonte do direito administrativo. Sem tirar nem pôr, né? Se é normativo, entre aspas, é lei. Então, ele vai ser fonte também, não vai ser uma fonte direta, mas indireta, uma fonte primária vai ser uma fonte secundária, né? É só a gente pensar, por exemplo, em decretos regulamentares. São normas administrativas e é isso aí. E deixam de ser fonte por serem decretos? Não, de jeito maneiro. 14. No Brasil, assim como no sistema de common law, o sistema de common law é o sistema relacionado à precedência. O costume é uma das fontes principais do direito administrativo. Não. O costume ele só vai agir quando a gente tiver a questão de lacuna ou quando a lei expressamente pedir. A gente não trabalha com o costume como fonte primária do direito, ainda mais para a administração pública, né? A gente não pode dizer que vai ter um costume, por exemplo, que vai estabelecer uma prerrogativa nova, porque isso feriria liberdades. Então, pelo menos tem que vir por lei, esse tipo de coisa. 15. O direito administrativo é formado por muitos conceitos, beleza, princípios, elementos, fontes e poderes. As principais fontes formadas de direito administrativo, segundo a doutrina, são fontes formais, beleza, né? Vamos ver aqui o que a gente tem, vamos passar o olho e já ver o que a gente tem como não sendo formal. Costume não é formal, beleza. Costume não é formal, excluímos 2. Doutrina, jurisprudência e a Constituição, beleza. Constituição, as leis e atos administrativos, já ficou um pouquinho melhor, né? Os princípios da jurisprudência ou os atos administrativos, a melhor é essa, né? Que é o maior grau de formalismo que a gente tem aqui, beleza? Jurisprudência e doutrina, de certa forma, vai ser uma coisa mais informal. E princípios, então, nem se fala, né? É um negócio extremamente aberto, não pode ser a fonte primária. Por quê? Porque se fosse a fonte primária, eu estaria dizendo que seria a fonte primária, a principal, seria a primeira coisa que eu vou atrás e não é isso, né? Costume, princípio, eles servem de fonte, mas não é uma questão mais secundária. 16. De forma indireta, no direito administrativo, as fontes inorganizadas, não organizadas, influem na produção do direito positivo. Por exemplo, a doutrina e a jurisprudência influenciam o direito administrativo, influenciam o legislador a buscar legislar nesse sentido ou contra esse sentido. Está correto. Apesar de as atividades opinativas e interpretativas, fontes que influem nessa produção. As fontes não organizadas influenciam, né, na produção do direito, apesar de as atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que influem nessa produção. Eu não entendi esse apesar, né? Da mesma modo, as atividades, blá, blá, blá. Eu acho que está certo. Se estiver errado, irei aprender algo novo. É isso daí, tá certo. Até porque o direito não surge do nada, né? Eu me lembro de um professor que ele dizia, né, que o direito ele surgia sempre para acompanhar a sociedade. Então, tem uma inovação, um costume, uma nova tecnologia que surge, e aí depois vai vir o direito, da mesma forma vai ser o direito administrativo, né? Lembrando que até pouco tempo o padrão da lei seria o pregão presencial, sendo que faz muito mais sentido um pregão online. Entre as fontes do direito administrativo, as normas jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal em conta da sua aplicabilidade restrita à esfera política administrativa. Eu acho que não, hein? Acho que as leis vai ser sempre um efeito abstrato. Vamos ver aqui como é que tá. Poxa, que estranho. De forma objetiva, a assertiva está errada. Bom comentário. Tendo em vista que tais normas não encontram sua aplicabilidade restrita à esfera política administrativa. Eita, que pai. Pegou a alternativa com o gabarito, aí ficou fácil. Observe que as leis formais não se limitam apenas à esfera política, pois podem atingir também essa esfera privada das pessoas. Pronto, agora sim. Agora comentou, agora mandou bem. Concordo. 18. A jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo. Jurisprudência administrativa. O que seria jurisprudência administrativa, né? Que termo feio de escolherem, né? Mas tudo bem.
não vamos julgar isso. A jurisprudência administrativa, ela constitui, seria, no caso, as decisões administrativas. Né? Por que eu acho que o termo é ruim? Porque jurisprudência significa dizer o direito, e só quem poderia é o judiciário. Mas aí eu sei que eu estou sendo meio chato, é a vida. Constitui fonte direta do direito administrativo, razão por qual sua aplicação é um procedimento corrente na administração e obrigatório para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. Eu acho que não, hein? Eu acho que está muito pesado para... Vamos imaginar, por exemplo, um costume administrativo. Acho que não. Particular vai obrigar o particular a algo? Acho que isso aí vai estar errado. É, exatamente. A taxa de acerto tá bom, a galera manja, hein? Pode ser conceituada como as decisões do tribunal acerca de determinada matéria. Como regra geral, são fontes secundárias do direito administrativo, sendo que a exceção fica por conta das súmulas, que inovarem, são fontes primárias. De certa forma, constitui indireta, não sendo de observância pelos particulares. Eu acho que aqui o Diogo hoje deu uma viajada, porque jurisprudência administrativa não é bem jurisprudência, né? Viu como a escolha do termo é ruim? Deixa eu ver aqui nos comentários, vai ter um pouquinho melhor. Eu acho que todo mundo foi pela mesma linha do Diogo. Ok, entendeu? A jurisprudência administrativa interpretando como sendo jurisprudência normal, né? Em direito administrativo. Eu pensei de um modo diferente, né? Bom, tanto faz. Caminhos diferentes às vezes levam para o mesmo castelo, né? Chega no mesmo resultado. Então acho que tá válido pensar dos dois jeitos. A banca não vai dizer qual era o jeito certo de interpretar, só o gabarito mesmo, então estamos por aí. Nossa penúltima questão da noite, 19. Considerando a origem, a natureza jurídica, o objeto e os diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo, assinale a opção correta. No direito administrativo, adota-se um modelo francês. Não, a gente já viu isso, um modelo inglês, não tem nada como a ver essa questão de dividir o campo de atuação, né, de tribunal administrativo. Não, isso daí a gente não tem. Bem, o direito administrativo disciplina direitos consolidados e estáveis. Não, direito administrativo ele é bastante mutável, até porque é o direito do dia a dia da administração pública. Dizer que ele é estável, consolidado, não. Objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa. Faz sentido. Não diz grande coisa, mas diz algo certo. Então acho que vai ser isso. Vamos avançar para ter certeza. O direito administrativo é o ramo recente do direito e ramo recente e a aplicabilidade da legislação ele permite restringir ao executivo. Não. Não dá para dizer que o direito administrativo é recente, né? Surgiu o Estado, surgiu o direito administrativo, é automático. Da mesma forma, não dá para dizer que ele se restringe ao poder executivo. No momento que, por exemplo, um tribunal do trabalho ele licita, ele vai usar normas de direito administrativo e normas de licitação. Não importa isso de poder executivo, não. E leis e normas em consolidado em código específico. É aquela pegadinha que essa daí ninguém cai, por favor, de direito administrativo tá consolidado. Isso daqui é só para completar, né? Tem que ter 5 alternativas. E a última, e essa daqui é ótima, questão leve. Segundo a escola de Puissance Publique, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo. Eu acho que está certo, até porque é isso que define direito administrativo, né? A ideia de que é um regime especial de prerrogativas e também de proibições, né? E a escola de Puissance foi nesse retiro, nessa ideia. Mas bem, vocês devem estar vendo aí que eu estou exausto mas ficamos por isso, né? 00:18, por incrível que pareça, apesar de exausto, vou dormir cedo, entendeu? Aqui o dia foi longo mesmo, cansativo, mas amanhã vamos para mais uma aula e a gente superou mais um tópico. Amanhã a gente volta para o nosso amado eleitoral, volta para o nosso amado Milanous também, com aqueles design diferenciados que só você faz aí. E é isso, tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo e valeu!